Nada que Olha, galerinha. Olha só. Eu não sei se eu me empolguei, assim, porque no volume 3 aparecia a associação de resistores, no volume 3 da física C? Não. Não aparecia? Não tem associação de resistores, né? Eu acho que eu me empolguei. Eu acho que na física C eu me empolguei e acabei passando uma matéria que só vai ver na próxima apostila, a associação de resistores. Isso é bom, porque de certa forma eu estava preocupado achando que a matéria já tinha passado e eu estava atrasado, mas não, na verdade eu estou um pouco adiantado. Isso vai ser legal, olha só. Vamos fazer a coisa acontecer de um jeito bonito então. Há algum tempo atrás eu te apresentei circuitos elétricos. Fiz desenhozinhos como esse aqui, ó, para a gente começar a conversar. Te pedi para internalizar que essas linhas retas são fios condutores. Te pedi para olhar para isso aqui e saber que é um resistor, que é um dispositivo que tem capacidade de resistir à passagem de corrente elétrica. O objeto é o resistor. Ele tem uma característica física chamada de resistência. Tudo bem? O resistor possui uma característica, resistência elétrica. Quando eu ligo a bateria, a DDP, a fonte de tensão, a diferença de potencial, a tomada, o gerador, nossa, quanto sinônimo, né? Quando eu ligo esse cara em cima do resistor, que por exemplo pode ser uma lâmpada incandescente, aquela antiga lâmpada que nós usávamos em casa, né? Certo? Ocorre aquecimento. Como é o nome desse aquecimento? Alguém lembra? Efeito Joule. Olha só, quando tu vai ligar um resistor desse, tu conecta o fio direto dele ou conecta o fio condutor? Bacana, na verdade é o seguinte, ó, o resistor é um fio condutor, um pouco diferenciado. Então assim, ó, ele tem lá as extremidades dele, e aqui eu tenho a bateria com os seus polos. Na prática, vamos pensar o seguinte, ó, tem um bocalzinho, esse bocalzinho vem com dois parafusinhos. Esse bocal ele tem um metal ali para rosquetear a lâmpada. Um desses parafusinhos aqui metálicos está conectado com a parte do fundo aqui do bocal. O outro parafusinho está conectado com essa rosca metálica. Quando eu conecto a lâmpada ali, uma parte da lâmpada vai conectar na rosca e o fundinho da lâmpada tem um pluguezinho metálico lá no fundo. Concorda comigo? Essa lâmpada tem a casquinha de vidro com argônio ali dentro. E o que é o resistor dentro da lâmpada? É um fiozinho especial, geralmente feito de tungstênio. Eu tenho lá na minha casa uma tomada que tem dois plugs metálicos. Eu compro na loja de material de construção uma rabicha, que são dois fiozinhos, e compro um macho, que a gente chama, né, que é um plugzinho metálico. Eu vou conectar o plugzinho metálico aqui, de tal forma que um pininho vai ficar conectado com um fio, o outro pininho vai ficar conectado com outro fio. Ao conectar esses pininhos metálicos naquele pino metálico, eu estou fazendo uma conexão, certo? E ao parafusar esses fiozinhos nos dois parafusos do bocal da lâmpada, eu estou fechando um circuito, uma região por onde a corrente elétrica pode entrar, atravessar a lâmpada e depois sair no outro polo da tomada. Numa corrente contínua, como no carro, um desses polos é permanentemente positivo, o outro é permanentemente negativo, e a corrente é sempre no mesmo sentido. Na tomada nossa, esse mais e menos fica trocando de lugar 120 vezes por segundo. Aí os elétrons ficam indo e voltando 120 vezes por segundo, é a corrente alternada, faz brilhar igual, não tem problema. Nós vamos ver que cada corrente tem a sua vantagem e sua desvantagem depois, né? a gente vai estudar isso um pouco mais à frente, certo? Mas tu vê, ó, a gente não está preocupado com o parafuso, com o bocal de rosquetear, com o plug da tomada, a gente está preocupado com a essência física do processo. Por isso, eu não vou me preocupar em fazer dois fiozinhos paralelos, eu vou fazer um vindo por um lado, outro vindo por outro. Mas tu vê, isso representa isso, de forma bem simplificada, certo? Bom, agora que vocês já relembraram o beabá aí dos circuitos elétricos, vamos relembrar as ideias físicas por trás desse fenômeno. Para poder estudar um fenômeno, eu tenho que medir. A física é baseada nisso, né, em medição. E aqui eu vou ter que medir a intensidade de corrente elétrica, vou ter que medir a voltagem e vou ter que medir a resistência.
Em que sentido é a corrente convencional nesse circuito? Para cima? Sim? Tá? Cuidado com isso, é muito comum eu fazer essa pergunta. A prova de vocês não é discursiva. Mas nos lugares onde eu faço prova discursiva, eu pergunto pro cara, para onde é que é a corrente? O cara me responde assim, para cima. Está totalmente fora da casinha. Mas o cara está fora da casinha quando ele fala isso, porque olha só, olha que absurdo o que ele está dizendo. Esquerda ou direita? Olha o tamanho do absurdo que é esquerda ou direita. Para direita, professor. Como assim para direita, porra? Como assim, cara? Outra, isso não tem nada a ver com física ou matemática, tem a ver com falta de bom senso na vida. Não tô de sacanagem contigo, cara. Quando a gente leva a vida brincando, só na curtição, sem olhar para as coisas e tirar conclusões, a gente vira um brasileiro comum. Um brasileiro que lê e não sabe o que lê. Um brasileiro que vota num cara que destrói a família dele e depois ele cumprimenta o cara e agradece. Tá entendendo? Vem pro lado da luz. Qual é o sentido, cara? Tu pode errar, mas tu tens que falar horário ou ante-horário. Ou aceita o que o amigo falou do mais para o menos, do menos para o mais. Agora, para a direita, pô, para cima, tá beleza? Cuidado, cara. A vida, a gente fica fera, é no dia a dia, não é só na aula. É caminhando na rua e ficando ligado nas coisas, é prestando na reação dos teus colegas, não é fazendo conta. Eu estou dizendo o seguinte, ó, tu tropeçou na frente do colégio e no outro dia tu vem igual. Tá entendendo? É ter quebrado a perna um dia e ter ficado ligado, porra, nunca mais vou me colocar naquela situação que eu quebrei a perna e me arrombei. É isso que eu estou te dizendo, é tu errar e corrigir o teu erro. Quase que ele esqueça. Quase que ele esqueça. Trouxe uma coisa para vocês aqui. Eu estava na sala dos professores, um outro colégio, e de repente uma revista aberta na minha frente. Eu olho para a revista e vejo em letras garrafais algo que me fez ler o começo da reportagem da revista. E desde então, todos os dias eu estou lendo para os meus alunos este começo de reportagem que eu vi. Isso é muito importante. Eu pediria que tu pegasse teu pai. Ô pai, rapidinho, 5 minutos. Que 5? 2 minutos. Escuta lá o que o senhor falou. Educar para a dor, em letras garrafais. Educar para a dor, chamou o começo da reportagem. Isso é muito importante. Educar para a dor. Precisamos educar nossos filhos para a vida, fazendo-os compreender que viver não é um parque de diversões que foi programado para eles se divertirem. A dinâmica da vida exige preparo e maturidade. Pessoas maduras sabem conviver com as perdas, com os limites da vida. Por isso é essencial prepararmos nossos filhos para lidar com essas perdas, ensinando-os a ouvir não. É preciso ensinar nossos filhos a entender e aceitar suas frustrações. O não significa limite, um desejo não correspondido, e isso gera dor. A maior crise no mundo atual, de crianças, adolescentes e jovens, é não saber lidar com o limite e ter baixa resistência à frustração. Os nossos pais estão toda hora, ai queridinho, ai não, o professor foi criar contigo, vamos lá no colégio ver esse professor. Tá entendendo? Isso é errado, pai. Isso é errado, isso fode o teu filho. Tu tens que ensinar o teu filho a fazer o seguinte: papai, estão me xingando na escola. Filho, tu tá preocupado com o que o babaca tá pensando de ti? O pai bom, ele fala isso. Ele mantém o filho na situação dura, ensina ele a superar a situação e não tira do colégio. O pai bunda mole, ai filho, eu vou te tirar do colégio. Ai, lá não tá legal, eu vou te tirar do colégio. O cara vai virar um bunda mole na vida. Os nossos pais tiveram educação dura. E aí eles não querem o mesmo pra gente, eles acham que a educação foi muito dura. Mas deu certo, tanto que eles estão aqui pagando o nosso colégio. E os pais têm que voltar a entender que tu precisa educar o teu filho para ele errar, sofrer com o erro e aprender a se erguer naquela dor. É isso que é legal. Outra não é um professor de física que está falando, tá? A gente é um psiquiatra, é psicólogo. Tá beleza? Certo? E ele tá se baseando em pesquisas científicas, ele não está se baseando na Bíblia, tá bom? Então, ó, toma cuidado. Eu peço que teu pai leia isso, porque o que está acontecendo hoje nos colégios? A maioria dos pais fica passando a mão na cabeça do filho, o filho não aprende a enxergar a vida direito. Cuidado, hein? Qual é o sentido? Pode errar, mas fala horário, anti-horário, do mais pro menos. Agora, eu quero que tu tente falar o verdadeiro. Pense e fale
fale o sentido convencional correto. Vou ver. Mais, menos. A galera achava que eram baguinhas positivas que passeavam no fio. Os opostos, os iguais. Ah, então agora eu tenho certeza que a corrente convencional tem o sentido anti-horário. E os elétrons? Horário. Me perdoe, mas eu não poderei em nenhum outro momento do ano voltar nessa história de corrente real e corrente convencional. É só lembrar que os opostos e que antigamente achavam que eram partículas. Está definido isso. Está definido. Ó, eu te mostrei como é que se calcula essa intensidade de corrente elétrica. É pegar a quantidade e dividir pelo tempo. Como quantidade de carga é Coulomb e tempo é segundo, nasceu uma unidade nova em nossas vidas. Ampere, que bonito, escutei, ampere. Então o que o amperímetro faz? Mede a intensidade de corrente elétrica. Galerinha, vou instalar aqui um amperímetro e adivinha o nome desse instrumento aqui, ó. Voltímetro, porque ele mede volts. Futuramente, ou voltagem, ótimo. Futuramente eu vou te mostrar como é que se constrói um amperímetro, quais são as características de um amperímetro, de um voltímetro, mas por enquanto é importante saber que eles existem. Fomos ao laboratório, lembra? E fomos medindo a corrente e a voltagem. E aí nós percebemos que para uma voltagem de 10 volts, a corrente era 50 amperes, só para variar. Quando é 20, é 100 amperes. Quando é 30, 150 amperes. O Ohm foi o cara que estudou isso. Ele fez esse estudo para diversos materiais. E sempre que a voltagem dobrava, a corrente dobrava. Sempre que a voltagem caía 10 vezes, a corrente caía 10 vezes. Ele concluiu: voltagem e corrente são diretamente proporcionais. Na época o pessoal até desenvolveu a ideia de resistência elétrica para medir esta relação. E como nesse caso vai ficar 10 sobre 50, ou 20 sobre 100, ou 30 sobre 150, em todos os casos vai dar o mesmo resultado, 0,2. Aqui em cima é volt, aqui embaixo é ampere. E volt e ampere nós começamos a chamar de ohm. Não é isso? O Ohm ficou tão satisfeito com o resultado dos estudos dele, que ele disse assim, ó: primeira lei de Ohm. Não é uma lei, vou botar entre parênteses, parabéns. Primeira lei de Ohm: o valor do resistor, o valor da resistência de um resistor é sempre o mesmo. Dividia, em todas as situações dava sempre para aquele resistor que foi estudado agora na tua frente. Ele dizia então que o resistor apresentava sempre um valor constante. Mas os estudos foram aprofundados e descobriram materiais E quando descobriram materiais semicondutores, viram que essa regra não era verdadeira. Por isso que deixou de ser lei. Mas ainda aparece no vestibular como lei, tá? Então assim, ó, se aparecer numa questão discursiva, fale sobre a primeira lei de Ohm. Tu vai falar sobre ela, tudo bonitinho, e tu pode fazer uma observação. Verdadeiramente não podemos chamá-la de lei, porque existem exceções, por exemplo, os materiais semicondutores. Beleza? Mas não fica bravo dele chamar de lei. É porque tem coisa que fica arraigada na nossa sociedade, na nossa maneira de pensar, e a gente fica chateado, né, de negar depois. Por isso que no livro não está assim, ó, a resistência elétrica dos resistores é constante. No livro está assim: os resistores ômicos apresentam resistência elétrica constante. Tem outra maneira de falar isso? Resistência elétrica constante? Que V é diretamente proporcional a I. Ou seja, dizer que esses dois caras são diretamente proporcionais é o mesmo dizer que esse cara tem o mesmo valor sempre. Concorda comigo? Cuidado com isso. Então, às vezes, tem formas diferentes de falar a mesma lei e isso confunde o aluno. Primeira lei de Ohm: o resistor ômico tem resistência constante. Primeira lei de Ohm: os resistores ômicos, a voltagem é diretamente proporcional ao I. Mesma coisa. Falei a mesma coisa. Tudo bem? Isto aqui é a definição de resistência elétrica. Isto aqui é a primeira lei de Ohm. Modificando um pouquinho, está dividindo, passa a
elétricos, foi assim que eu denominei ela, não é? Porque com ela e uma pitadinha de bom senso, tu vai perceber que tu mata 90% das questões. Só revisão até agora, não falei nada de novo. Agora olha só, galerinha. Quando o homem continuou os seus estudos sobre corrente elétricas, materiais condutores, olha só uma coisa muito interessante que ele descobriu. Ele começou a estudar vários fios diferentes. Imaginem vocês primeiramente 2 fios feitos de mesmo material, com a mesma bitola, com a mesma espessura, só que um deles tem o dobro do tamanho do outro. Mesmo material, mesma espessura, não parece, professor, mas é. E é o dobro do tamanho, ó, não, mas é o dobro, perfeitamente o dobro. Aí eu vou lá e meço a resistência elétrica dos 2 fios, fio A e fio B. O que tu acha, o que teu coração diz pra ti? Pô, resistência elétrica tem a ver com atravessar o material, não é? Se esse cara tem o dobro do tamanho, não vai dar o dobro do trabalho para atravessar? Então tu vê, o teu coração diz intuitivamente que este fio que tem o dobro do tamanho apresenta o dobro da resistência. Concorda comigo? O homem pegou e fez o seguinte, ó. Pegou 2 fios de mesmo material e do mesmo tamanho, só que um tinha uma área A1 da bitola e a outra área A2 era o dobro da área 1, 2 vezes a área 1. Ou seja, eram 2 fios idênticos, só que um tinha uma certa área e a outra a metade da área, era mais fininho, com a metade da área da seção. O que teu coração diz? Quem que é mais resistente, o mais grosso ou o mais fino? É possível que sejam iguais, eu queria saber o que o teu coração diz. Ah, o teu coração diz que o mais grosso passa mais. Ó, vamos pensar o seguinte. Imagina que lá está o polo positivo, aqui está o polo negativo. Eu vou botar um fio conectando esses polos e vai passar corrente elétrica por ele. Qual seria o fio mais fino do mundo? O fio mais fino do mundo. Como é que seria a constituição desse fio? Um átomo, outro átomo, outro átomo, outro átomo. O fio mais fino do mundo é uma fila indiana de átomos. Ah, professor, tá de sacanagem, né? Sim, como é que tu acha que está ficando dentro dos microprocessadores do teu computador? Tu acha que é um fio grosso assim para fazer o chip do teu computador? São fios atômicos. Alguns casos com 3 átomos de espessura o fio. 3 átomos de espessura o fio dentro do teu computador tem. Mas vamos pegar um fio mais fino ainda. 1 átomo de espessura. Consegues viajar comigo aqui? Um átomo, outro átomo. Átomos de que tipo? Metálico, claro, né, cara? Corrente elétrica, não é? Fio condutor, não vai ser de borracha. Tudo bem pra ti? Átomo, átomo, átomo. Como é que os elétrons vão sair daquela parede, por exemplo, e chegar nessa? Um átomo vai pegar um elétron, passa, amigo, ó, pega aí pra ti, vai. Não é? Um átomo não vai passar elétron pro outro? E se eu fizesse um fio com o dobro da espessura, 2 filas de átomo? É o dobro de gente passando a coisa um pro outro, né? É mais ou menos assim, ó, uma fila de átomos e daqui tá a corrente elétrica, ó. O elétron. Aí esse átomo vai passar para aquele, vai passar para aquele. Se eu tiver 2 filas passando átomos, elétrons um para os outros, não vai ter mais corrente elétrica? Não vai ser mais fácil a corrente elétrica ser transmitida? Quanto mais grosso o fio, mais corrente pode passar, ou seja, menor a resistência elétrica. Ou seja, cada átomo é um agente transportador de carga. Se é um átomo só enfileirado com o outro, vai dar um trabalho fenomenal para cada átomo passar o seu elétron para frente. Se é um monte de filas de átomos um do lado do outro, todo mundo se ajudando, jogando elétrons para frente, para o próximo cara, não é natural que a gente entender que quanto mais espesso o fio, mais fácil é a corrente atravessá-lo? Medir as resistências. Essa deu 10. Quanto é que vai ser a resistência desse? 20, porque ele é mais fino, então a resistência é maior, o mais grosso a resistência é menor. Tu vê, eu te mostrei atomicamente o que está acontecendo dentro do fio, para tu aceitar no teu coração isso, que na verdade é a realidade. Água e cano d'água. Ah, agora sim, água e cano d'água. Um cano fininho e um super cano de água. Por que cano passa mais água? O super cano grosso de água. Por isso que fio grosso
passa mais corrente elétrica. Dá para fazer esse paralelo sem medo de errar, tá? Galerinha, o homem percebeu que o tamanho era diretamente proporcional à resistência do fio. O dobro de tamanho, o dobro de resistência. O triplo de tamanho, o triplo de resistência. Mas o fio mais grosso, o dobro da área, metade da resistência. O triplo da área, 3 vezes menor a resistência. Aí ele já estava feliz. Só que quando ele foi testar 2 fios idênticos, um de alumínio, o outro de cobre, ele percebeu que eram diferentes os fios. Ou seja, a resistência elétrica do fio depende de quê? Do material, do tamanho e da área da seção. Cuidado, a espessura tem a ver com a área, mas é a área que importa. Tudo bem para vocês? Como ele descobriu isso em laboratório, ele pensou, já tenho uma lei, vou fazer a minha segunda lei. Vou botar o meu nome na história. Segunda lei de Ohm. Essa segunda lei de Ohm sim é uma fórmula. A outra é uma ideia, resistência constante. Essa é uma fórmula. Se eu tiver um fio de um comprimento L, por que L, professor, e não C? Pode ser C também, não tem problema, L é do inglês. Tem uma certa área A e é feito de um certo material, cuja característica eu representarei pela letra Rho. Daqui a pouco eu vou dar um nome para essa característica. Nós sabemos que a resistência do fio todo é diretamente proporcional ao L. O L vem em cima ou vem embaixo? Vem em cima porque dobrando esse número, dobra o resultado. Triplicando, triplica. É diretamente ou inversamente proporcional à área? Vai aonde? Embaixo, porque se esse número dobra, esse resultado cai pela metade. Se esse número aumenta 10 vezes, esse cai 10 vezes. Tudo bem? Mas depende do material? Depende. Então eu vou acrescentar ali uma letra grega, Rho, que é a característica do material. Essa característica é chamada de resistividade. Nome justo, né? Resistividade, porque tem a ver o quanto o material resiste à passagem de corrente elétrica. Esta é a segunda lei de Ohm. Então, ó, cuidado, comprimento. Essa área não é qualquer área. É a área da seção. Tudo bem para ti o que é seção? Né? É o corte que se faz, é isso aí. E essa aqui que é a grandeza nova para a gente, ó, resistividade. Eu duvido tu adivinhar sem colar na apostila qual é o material com a menor resistividade de todos. Por incrível que pareça, não. A gente usa cobre nos fios devido ao preço também. Não é o alumínio. O ouro é o segundo. Prata é a primeira. Por incrível que pareça, a prata é o material que deixa a corrente elétrica atravessá-la com a maior facilidade. Por que então que não usa prata? Porque é cara, é isso aí. Mas assim, o cara que tem um sistema de som ninja no carro dele, por que o fio é de ouro e não de prata? Oxidação. Então tu vê, embora a prata tenha características interessantes, ela tem outras características que são péssimas. O ouro, ele é quase inoxidável, não é isso? E por isso ele pode ficar exposto a um ambiente ruim durante anos e continuar conduzindo corrente elétrica com alta qualidade. A prata, basta colocar num ambiente ruim, né? Em poucos dias ela pode ficar enegrecida e aquele óxido de prata, ele é isolante e vai perder o contato vai perder contato metálico nos parafusinhos, nos apertinhos e o sistema não vai funcionar bem, certo? Então cuidado com isso, hein? O material que melhor conduz eletricidade é a prata. Porém, em situações onde a gente precisa de alta condutibilidade e alta confiabilidade, a gente pode chegar até a usar ouro, porque o ouro, além de conduzir bem, ele não oxida. Ótima colocação. Ô galerinha, tem questões, por exemplo, interessantes sobre a segunda lei de Ohm, que o cara faz o seguinte, ó. Dois fios. Um tem um tamanho L e uma área A. E a resistência desse fio é 100 ohms. Outro fio tem um tamanho 4L e a área dele é 8 vezes a área daquele fio lá. Qual é a resistência elétrica dele? Claro, era L, área A. A resistência
resistência dele dava 100. Um outro fio tem 4L e 8A. A área é 8 vezes maior e o tamanho é 4 vezes maior. Qual é a resistência desse fio aqui? Bacana? Mas como é que eu faço matematicamente? Que eu fiz com números bonitos, né? Aí fica fácil de raciocinar, né? Mas se os números fossem feios, que conta que eu ia fazer? R é Rho vezes L sobre A. Para o primeiro fio ficou como? 100 é igual Rho, não sei quanto é, L não sei quanto é, e A não sei quanto é. Essa é a equação, concorda comigo? Olhando para o novo fio, o R eu não sei quanto é. Vou chamar de R'. Quem é o Rho? Não falei nada, né? Então eu tenho que supor que é o mesmo material, o mesmo valor. Quem é o L? 4L. Quem é o A? 8A. Simplificando, dá 2. Está dividido, passa 2R' ficou Rho vezes L sobre A. E quanto é Rho vezes L sobre A? 100. Bota 100 aqui. Está multiplicando, passa 100 dividido por 2? 50. Ô, professor, por que o amigo conseguiu fazer de cabeça? Ele fez essa conta toda mentalmente? Não, o amigo percebeu o seguinte, se é 4 vezes maior, a resistência é 4 vezes maior. Tudo bem? Mas se é 8 vezes maior a área, a resistência fica 8 vezes menor. Não é? Então multiplica por 4, 400. Divide por 8, 50. Beleza? Mas só foi possível fazer de cabeça porque os números eram redondos. Se eu faço assim, ó, 3L e aqui 5,5A, já não faz de cabeça. Por isso que é importante saber fazer a continha, beleza? Só estou te alertando para isso porque vai cair um monte de continha dessa agora para ti. Galera, agora olha só, o que eu vou comentar agora nessa parte da aula, o que eu vou comentar é algo que aparece raramente. Mas sem fazer esse comentário, com certeza tu vai ficar me xingando por aí. Então olha só. Uma coisa que provavelmente tu não vai usar na UFSC, tu não vai usar no vestibular que tu for fazer, provavelmente, mas que eu gostaria que tu soubesse. Nas lentes que a gente teve na aula passada, a gente vai ver que tem o tal do foco, não é isso? Que a gente tem até aquela equaçãozinha famosa que eu apresentei no final da aula, eu lembrei no final da aula. Nós vamos ver que foco é uma maneira ruim de conhecer a lente. E nós vamos inventar uma grandeza que é o inverso do foco. Lembra do segundo ano? Vergência. Vergência da lente. Sabe grau? Qual é o grau? Eu tenho 4 graus de miopia. Esse 4 graus é a vergência. Quer dizer que a lente tem 4 dióptria. É a vergência. Tu vai aprender isso comigo logo. Mas aí o cara podia perguntar, né? Sim, professor, que babaca, por que o cara não está falando do foco da lente, está falando da vergência? Porque é mais prático, quer ver? Se a vergência da lente é 4, vamos ver qual é a distância focal? 1 sobre 4, 0,25 metros. Então tu vê, ó, tu teria que falar, a minha lente tem 0,25 metros de distância focal. Pra ti falar isso uma vez na vida, uma não tem problema, mas agora tu imagina pro técnico que trabalha no laboratório todo dia com lente. Ele tem que sair do número 4, que é um número gostoso e confortável de pensar, para ir pro número 1/4, que é 0,25. Isso no dia a dia da pessoa dá uma agonia. Aí o cara, eu vou parar de falar em foco. Foco é uma merda, eu vou inventar uma outra grandeza, que é o inverso do foco. O nome da grandeza é vergência, aí nasce uma grandeza nova. Claro que quem não conhecia a vergência nunca vai olhar para ela, vai continuar pensando em foco. Mas para a galera nova que entrar na ideia da vergência, vai gradar, vai gostar de ficar falando de vergência e também já não vai mais querer pensar em foco. Tudo bem para vocês? Mas saber a vergência é saber o foco. Saber o foco é saber a vergência. Pode dar um